Olá a todos, o meu nome é Joana e sou professora de História e Geografia de Portugal. Anda comigo e aprenda a nossa história. Na aula de hoje vamos falar sobre o início do Estado Novo. Corria o ano de 1928 e Portugal vivia em plena ditadura militar. Depois do fim da monarquia, da implantação da República, do fracasso da Primeira República e da Primeira Guerra Mundial, a situação económica do nosso país era muito difícil. O presidente da altura, o general Oscar Carmona, precisava de ajuda e, tendo ouvido falar muito bem de um professor da Universidade de Coimbra, resolveu convidá-lo para ministro das Finanças. Esse professor chamava-se António de Oliveira Salazar. Salazar era um homem de convicções e sabia muito bem aquilo que queria. Para aceitar o cargo, impôs algumas condições. Teria que fiscalizar todas as despesas de todos os ministérios. Nenhum escudo seria gasto pelo governo sem a sua autorização. Oscar Carmona acedeu às suas exigências e Salazar tomou posse como ministro das Finanças. Como ministro, Salazar impôs ao país uma política de austeridade. Por um lado, diminuiu as despesas, como com a saúde e a educação, por exemplo, e diminuiu os salários da função pública. Por outro lado, aumentou os impostos e as exportações, ou seja, as vendas de produtos portugueses fora de Portugal. Com estas medidas, conseguiu reduzir a dívida pública e aumentar as reservas de ouro no Banco de Portugal. Este feito deu-lhe uma grande notoriedade e levou a que tivesse uma rápida ascensão no poder. Em 1932, Salazar foi nomeado presidente do Conselho, ou seja, passou a ser o chefe do governo. Ficou nesse cargo até 1968, 36 anos, muito tempo. Em 1933, foi votada uma nova Constituição. Ela instaurava um novo regime, o Estado Novo. Este regime vigorou em Portugal até 1974, terminando com o 25 de Abril. Mas voltando à Constituição de 1933, ela decretava que Salazar, como chefe do governo, controlava todos os ministérios e governava de forma autoritária e absoluta, ou seja, era um ditador. E a sua maneira de governar era uma ditadura. Mas o que dizia ao certo nessa Constituição? Em primeiro lugar, ela instituiu o Estado Novo. Dava supremacia ao poder executivo, ou seja, o poder executivo sobrepunha-se aos poderes legislativo e judicial, ao contrário do que acontecia na Primeira República. O Presidente da República, inicialmente eleito pela população, passou a ser escolhido por um colégio eleitoral, composto por pessoas da confiança de Salazar. A maior parte das leis eram decretadas pelo governo e a Assembleia Nacional limitava-se a aprová-las. Os tribunais tinham o poder judicial e regiam-se pelas leis aprovadas pela Assembleia Nacional. Esta Constituição definiu também um partido único, o Partido da União Nacional, como forma de evitar confrontos ideológicos no país e impor a censura. Mais nenhum partido poderia existir legalmente no país. Foram ainda decretadas medidas que espelhavam o caráter ditatorial do Estado Novo. Uma censura prévia, onde todas as publicações eram censuradas antes de ir para público, as eleições não livres, um só partido político, a União Nacional, uma polícia política, a PVDE e mais tarde a PIT, e organizações de apoio ao regime como a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa. A política de austeridade imposta por Salazar, logo quando Ministro das Finanças, continuou ao longo do Estado Novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas recebiam senhas de racionamento que trocavam por alimentos. Não podiam comprar a quantidade de alimentos que queriam, mas apenas o que era autorizado.
Nesta guerra, Portugal não participou ativamente como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, mantendo-se neutro, ou seja, não defendendo nenhum dos países em guerra para não ficar contra nenhum deles. Enquanto a maioria dos países da Europa lutava entre si, Portugal exportava grandes quantidades de wolfrâmio, um metal retirado das minas portuguesas e que servia para fazer armas. Também eram vendidos produtos agrícolas que faltavam nos outros países, muitos deles com os campos destruídos ou ocupados pelas tropas. E em Portugal, como é que era a vida dos portugueses? Como é que o Estado Novo impunha as suas ideologias? O que eram, afinal, a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa? E a PIDE, o que era? Vamos ficar a saber na próxima aula. Não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo se gostaram e de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem sempre quando há uma nova aula de História. Até lá, fiquem bem!